Hoje vamos abordar dois temas: o roubo dos programas sociais nos Estados Unidos, praticado e ainda praticado por imigrantes. Entre eles se destacaram nossos russos, somalis, venezuelanos, armênios e também os brasileiros. Também vamos falar sobre as inspeções em massa de imigrantes que começaram em 1995 e continuam até hoje. Vai haver uma suspensão de novos vistos de, se não me engano, 75 países, onde alguns se destacaram muito, outros um pouco, mas se destacaram. No entanto, sobre o roubo aos Estados Unidos da América, quero dizer, e na verdade foi descoberto que mais de 50 imigrantes que chegaram após 1995 recebem um ou mais programas do governo, benefícios, os chamados. Foram identificados 75 países cuja imigração nos últimos 30 anos drenou mais dinheiro americano do que trouxe benefícios para a América. Observe que de 1970 a 1995 não há reclamações sobre a imigração europeia. Havia vigaristas em 1971, 2002, 2003, 2008. Claro que havia, mas não em quantidades tão massivas e repugnantes. Obrigado aos somalis, aliás, por terem chamado a atenção para essa bagunça e esse roubo. Devido às ações deles, os Estados Unidos da América passaram a observar mais os imigrantes. Então vamos falar sobre o que está acontecendo, sobre o que está sendo preparado e o que isso vai trazer ou causar para nós, para nossos parentes. Digamos assim, agora está levando, talvez agora, por exemplo, da entrada, sim, para quem está aqui, a mudança de status está sendo levada. Vamos começar por outra coisa, ou seja, pelo fato de que liberais insanos estão pressionando os policiais. Sim, é exatamente assim que liberais insanas pressionam os policiais. Naturalmente, não com as mãos ou com o corpo, mas usando automóveis. E sobre o fato de que o Partido Democrata declarou uma caça aos policiais, ou seja, abriu a temporada, nos Estados Unidos da América começou, como eu disse, uma caça aos policiais. Você provavelmente pensou que depois que o policial abriu fogo e matou a motorista e ativista, ou seja, René Good, outros motoristas ativistas não iriam mais se arriscar. Você se enganou. Mulheres insatisfeitas, principalmente sexualmente, para quem Vladimir Jirinovski não arranjou um homem. Começaram a jogar seus utilitários contra homens de uniforme, não importando qual, desde que fossem do sexo masculino. Elas nem sequer perguntam: e você, não está se sentindo hoje uma jovem donzela pura? Bem, elas sempre oferecem e perguntam, mas quando vêm ficam meio burras. As calças aceleram. Uma mulher de Minnesota acreditou que poderia divulgar online o endereço de um agente federal sem consequências, ganhando apenas likes e compartilhamentos. Ela cometeu um crime federal registrado em vídeo e pode ser presa por muitos anos. É curioso que agora eles sempre andem e dirijam em duplas. Uma delas significa que uma mulher brava está no comando, ou simplesmente grita forçadamente, aponta o dedo, enquanto a outra, digamos assim, tira a calcinha na frente da câmera. Isso também acontece por aqui, geralmente mostrando o traseiro nada apetitoso, claro, enquanto a outra fica empolgada e grava com lágrimas de felicidade. E geralmente ri de forma gutural ou respira pesadamente e às vezes faz as duas coisas ao mesmo tempo, ri e respira forte. O que vocês vão ver agora é a história de como um vídeo viral de um esquerdista maluco destruiu a vida de outra ativista em menos de 48 horas. Vamos entender porque ela é a primeira de muitas. Eles correm para registrar seus próprios momentos de resistência ao fascismo, mas tenho quase certeza de que eles não sabem como verdadeiros fascistas reagiriam a isso. Agora, para onde eles colocam essas imagens? Claro, na internet, nas redes sociais, demonstram ao mundo coragem e determinação. Entre o segundo croissant e o terceiro latte não tem medo de nada.
O nome dela é Sarah e ela mora em Chaska, no estado de Minnesota, no mesmo bairro tranquilo onde fica a casa do agente ICE Jonathan Ross. Então, Ross é o agente federal que atirou em Rennie Good, 37 anos, em 7 de janeiro, durante uma ação de fiscalização de imigração em Minneapolis. Após Good acelerar em direção a Ross, tentando fugir das autoridades federais, autoridades do Departamento de Segurança Interna concluíram que Ross estava justificado ao atirar. Sarah, influenciada pela loucura esquerdista de Minneapolis, discordou ao chamar as ações de Rennie Good de terrorismo interno. Não importa que Rennie tenha bloqueado intencionalmente o caminho da polícia. Não importa que ela não tenha obedecido à ordem do policial e não tenha saído do carro. Não importa que ela tenha tentado fugir da polícia e não importa que ela tenha acelerado seu carro pesado na tentativa de escapar, direcionando-o para um policial armado em uniforme. É só isso. Não importa se ela atacou e ele se defendeu. O importante é que ela queria violência e era essencial que o homem estivesse de uniforme. Olá, esta mensagem é para o público. Jonathan Ross mora na minha cidade natal, Chaska, Minnesota, e há 2 viaturas de polícia estacionadas em frente à casa dele. Hoje de manhã eu passei por lá só para ver o que estava acontecendo, vi os policiais lá hoje cedo, dei a volta perto deles, fui embora e depois segui com meus afazeres. Eu voltei porque queria perguntar se eles estavam protegendo ele ou protegendo o público, se eles estavam protegendo ele ou protegendo a sociedade em geral. Ou seja, essa sufragista de manhã foi até a casa do agente que atirou em Rennie, viu a polícia lá, deu a volta, foi embora e depois voltou algum tempo depois. Por que ela foi até lá? Bem, queria perguntar aos agentes. Eles estão protegendo o mundo dele ou ele do mundo ao redor? Aliás, você acha que ela realmente foi lá por esse motivo? Sim, a polícia foi embora e voltou só para perguntar exatamente para esses policiais de plantão. Uma coisa inteligente. O policial disse: "Estamos aqui para proteger a sociedade." Olhou para mim como se eu fosse uma completa idiota. Eles acharam que ela era uma idiota. Eu também acho. Sabe, é isso. Mas eu não acredito nele, acho que estão protegendo ele. Eu acho que ele está se escondendo em casa, e eu realmente gostaria que todos que não gostam dele ficassem circulando pelo bairro dele. Eu não vou dizer qual exatamente é essa rua Courtauld Drive, vocês podem descobrir sozinhos, mas vou apenas dizer que esses números se parecem muito com 1 e mais 1. 2, 2... Zero? Eu não sei. Cerquem ele, façam ele se sentir desconfortável, todos. Acho que ela se considera bondosa, justa e, acima de tudo, muito moral. Bem, o que Sarah não percebeu, devido ao seu quase analfabetismo, é que violou o Código dos Estados Unidos da América, título 18, seção 119. Essa lei federal classifica como crime a divulgação intencional de informações pessoais confidenciais sobre um funcionário federal protegido, com o objetivo de ameaçar, intimidar ou incitar à violência. A pena pode chegar a 5 anos em penitenciária federal. A lei de Minnesota vai além. O Estado classifica o doxing de agentes da lei quando isso representa uma ameaça séria ao agente ou à sua família, como um crime punível com até 1 ano de prisão e uma multa de $3.000. Então, como você acabou de ver neste vídeo, o vídeo de Sarah não apenas revelou a identidade de Ross. Ele incentivou o assédio e pediu que desconhecidos fossem à casa dele. Porém, ficou claro que os verdadeiros problemas dela estavam só começando. Em poucas horas, toda a internet se voltou contra ela, e a seção de comentários dela explodiu de indignação contra ela. As pessoas a condenavam e faziam com ela o que tentou fazer com Ross. Eles localizaram o empregador dela, a clínica de massoterapia onde ela começou a trabalhar há pouco tempo. Eles rastrearam suas contas nas redes sociais, invadiram suas páginas e mesmo apagando os vídeos era tarde. Capturas e gravações já eram virais.
A ironia disso é quase poética. Sara queria expor os dados pessoais de um agente federal, mas acabou se desanonimizando. Foi descoberto que há milhares de pessoas como Sara. Eles ficaram furiosos. Algumas ficaram assim por passarem o dia com as crianças, outras por não terem o que fazer, por não terem filhos, pela ausência de homens ou falta de sentido em suas vidas. E elas encontram sentido em destruir a vida dos outros. Elas se vingam dizendo que é por justa indignação ou simplesmente pelo prazer de terem finalmente encontrado sua missão, sua vocação, e essa missão é isso. É uma vingança contra os homens que a rejeitaram e a condenaram ao vazio do desespero e a inveja surda misturada com ódio, pois a inveja sempre acaba gerando ódio. Agentes federais, como Jonathan Ross, tiveram um aumento de 8.000% nas ameaças de morte após o governo Trump endurecer o controle da imigração. A porta-voz do Ministério da Segurança Interna, Tricia McLaughlin, confirmou que agentes da lei e suas famílias enfrentam perigos sem precedentes. Por isso, o Congresso analisa uma lei para proteger agentes da lei do doxing, tornando crime divulgar intencionalmente nome ou endereço de funcionário federal para dificultar operações policiais. Mas o vídeo de Sara não apenas ultrapassou o limite legal, existe outra linha que foi cruzada, e ela é muito mais sombria e cheia de consequências graves. E a reação a isso vai causar pânico em todo o liberal do país. Um país não sobrevive quando quem deve proteger as leis é atacado. Nós vimos milhares, eu acho, de negros em 2020 saqueando lojas, vimos aqueles antifas contratados, bem, na maioria eram brancos, mas também tinha negros, sim, destruindo universidades. Agora, de alguma forma, a esquerda conseguiu mobilizar e inflamar mais um grupo de ressentidos. Ressentidas, emocionalmente carregadas, mulheres solitárias. Elas podem ser casadas, ter 2 filhos e ainda assim se sentirem sozinhas e confusas, emocionalmente destruídas. E aí deram a ela um objetivo, um propósito, e deram um alvo, infelizmente um alvo de ódio, e esse alvo deve sofrer, não importa como isso afete ela mesma, a vingadora. O alvo deve sofrer por tudo o que ela teve que passar na vida. No ato de Sara havia algo muito mais sinistro do que simplesmente violar a lei. O que vocês viram foi uma psicose entre radicais de esquerda chamada de anarcotirania, que Sam Francis definiu como poder estatal repressivo contra inocentes e pessoas que seguem a lei. Ao mesmo tempo, isentando completamente certas raças e identidades de qualquer responsabilidade legal. É uma dissonância cognitiva marcante no contexto dos eventos de 6 de janeiro. Recentemente, todos os democratas nos diziam isso, inclusive os que ainda fazem vigílias com velas nesse dia. Que o ataque violento contra representantes das autoridades federais foi a maior afronta à democracia americana em toda a história da humanidade. No dia seguinte, 7 de janeiro, Renee Good foi baleada. Nos dizem que atacar violentamente agentes federais usando o próprio veículo, na verdade, é o dever de toda pessoa moralmente responsável. Eu ouvi Benny Johnson dizer outro dia à noite que essa psicose em massa, essa dissonância cognitiva, um dia terá que se tornar, objeto de estudo psicológico. Como essas pessoas mantêm 2 crenças opostas ao mesmo tempo? Mas o que Benny parece não saber é que já temos um estudo sobre o qual falamos no vídeo de ontem do psicólogo polonês Andrzej Lobachev e o trabalho dele sobre a chamada panerologia política. Panerologia vem da palavra grega paneros, que significa mal. Panerologia política é o estudo do mal político. E o que Lobachevsky fez foi estudar a esquerda europeia durante 40 anos, especialmente os marxistas europeus, e ele chegou à conclusão, depois de 40 anos de pesquisa, que todas essas pessoas, esses esquerdistas, eram psicopatas. Que essas pessoas, esses esquerdistas, eram todos psicopatas. Poderíamos dizer a Lobachevsky que ele chegaria exatamente a esse resultado? E bem, na verdade, agora teremos uma confirmação desse fenômeno.
parte dos comunofascistas são canalhas, ou seja, por interesse próprio mandarão milhões para a Sibéria, para campos, para cavar algum canal, simplesmente para a morte. E parte deles são completamente insanos. Psicopatas equilibrados, com olhos ardentes e uma consciência límpida. Eles estão sempre certos, sempre. Eles eram psicopatas narcisistas. E como parte da psicopatia deles, eles sentiam um prazer único em manipular as pessoas, causando-lhes dano de propósito. Então, a coerência lógica deu lugar à maldade manipuladora do ser humano. Ainda acho que essas pessoas, os novos esquerdistas de Minneapolis, se unem pelo total desprezo ao nosso país. O 6 de janeiro e a comemoração das agências federais de segurança em Washington podem ser usados para enfraquecer o movimento Make America Great Again. Ótimo, vamos fazer isso, mas se difamar esses agentes federais em Minneapolis for essencial para acabar com o movimento Make America Great Again, tudo bem, faremos assim também. O fator comum não é a dialética, o fator comum é a destruição. E o resultado de tudo isso é o engano. A anarcotirania é uma punição repressiva para os cidadãos que obedecem à lei, enquanto libera completamente os grupos liberais de identidade de qualquer responsabilidade legal. Eles introduzem um novo termo, anarcotirania. Na verdade, eu estou satisfeito com o termo que já usamos há muito tempo, comunofascistas. Anarcotirania significa tirania através de supostas gangues desorganizadas, o que, claro, é ainda pior do que o fascismo, porque os fascistas querem nos explorar, não nos matar. Já os anarcotiranos e anarcobandidos não planejam voltar amanhã, depois ou daqui a um ano. E é por isso que eles não se importam nem um pouco se vamos sobreviver ou se nossas casas, campos e produção vão queimar. Mas eu ainda acho que aqueles que incitam as multidões não querem nos destruir, mas sim nos explorar dia após dia, ano após ano, ordenhar e deixar a gente pastar um pouco, só para não morrermos de vez, levando a gente para o pasto. Aqui pastem, meu Deus, minha língua russa, para que você volte a se encher em mim. Esse é o único objetivo. Quer ver outro idiota assim? Ou talvez, aliás, uma idiota e não um idiota? Bem, vamos ver agora. Espera. Fogo, Texas. Sai do carro, abre a janela, ele está pronto, pode, minhas tranças, entra com cuidado pela janela, vê o que tem atrás, cuidado. Oh, meu Deus. Cuidado na frente. Saia da frente. Saia do caminho. Fora do carro. Corta isso agora. Corta isso, por favor, desliga o carro. Eu estou tentando. O que faz? Sai do carro. Sai agora. Agora, tranquilo. Ah, é igualzinho ou igualzinha, aliás, idiota ou idiota, talvez até mais do que René. E essa Sara, mais uma idiota? Se eu continuar vendo você nos seguindo, atrapalhando a gente, buzinando, bloqueando nossos carros, é bem provável que eu tome uma decisão muito ruim e acabe sendo preso. Entendeu hoje? Acho que tomei a decisão certa. Por quê? A polícia de imigração já enviou 3.000 funcionários para Minneapolis, porque lá é entediante, vivem somalis muito pouco pacíficos, são 150 mil, se não me engano, lá é totalmente dominado por corrupção e cumplicidade. 9 bilhões de dólares desapareceram sem ninguém saber para onde. Lá milhares de pessoas estão envolvidas nas atividades criminosas desse sindicato somali. E de novo a polícia, sim, lá para investigar, prender e principalmente proteger aqueles que tentam lidar com casos de fraude. As autoridades municipais, a liderança do estado, estão tentando de todas as formas o que fazer. Interromper investigação e prisões, pois alguém pode confessar. Criminosos de todo o mundo acabam vindo para cá. Ouça só quem eles estão tentando impedir de ser preso.
Então, vocês ouviram o prefeito Frei dizendo que milhares e milhares de pessoas estão protestando aqui e resistindo ao serviço de imigração e controle de alfândega durante as patrulhas. Nós vimos isso em tempo real, sabe? Quando os agentes da patrulha de fronteira saem do carro para abordar alguém, são cercados por pessoas com apitos ensurdecedores. Há patrulhas de vizinhança contra agentes de imigração ativas agora em Minneapolis. Devolvo para vocês em Nova York. Obrigado. Tudo bem, obrigado, Matt. O que ocorreu é inaceitável. Além disso, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega já liberou parte dos detidos que eles deveriam vigiar. Um dos manifestantes foi condenado pelo assassinato de um cidadão de Mianmar e preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. Imigrante ilegal da Guatemala procurado e preso por assassinato e tentativa de matar sudanês. Somali condenado por homicídio culposo. Mexicano ilegal condenado por assassinato e 2 acusações de homicídio. Serra Leoa com 2 condenações por assassinato. Mauritano e sudanês condenados por assassinato e estupro de criança. Quero dizer, a lista pode continuar e continuar. E esses caras que estão no meio da rua, incluindo, tragicamente, a mulher que morreu recentemente porque tentou atropelar um policial, mas a mulher perdeu a vida porque tentou matar o policial. Os manifestantes tentam impedir as autoridades de capturar criminosos que estão matando eles mesmos. Você consegue imaginar uma coisa dessas? Criminosos matam os filhos deles e esses malucos insanos, eu nem sei como chamá-los, lutam e perdem suas vidas pelo direito dos criminosos matarem seus filhos. Mas, para ser sincero, depois dos caras nos vestiários femininos, pelos quais eles gritavam, rasgavam a garganta para que tivessem o direito de mudar de sexo, também gritavam pela garganta para que crianças de 12, 11 anos tivessem o direito de decidir. É um completo louco manicômio. E simplesmente boxe feminino com participação de homens, acho que já não me surpreendo com mais nada. Chegou a hora de dar a vida pelo direito de um imigrante ilegal. Matar o seu filho, aliás, seria se fossem apenas os filhos daqueles que lutam? Sim, mas por quê? Isso é problema meu, mas assassinos, ladrões, estupradores e vigaristas não roubam só os democratas, mas também a mim e a você. E isso eu realmente não gosto. Não vamos deixar ninguém desses países entrar, começando com a Armênia, a Azerbaijão, Bielorrússia. Bem, eu tenho a lista completa, senhoras e senhores, mas primeiro, por quê? Por que não deixar entrar? Desses e de mais 72 países? O Departamento de Estado suspende por tempo indeterminado o processamento de vistos de 75 países para combater imigrantes que, segundo Trump, recebem ajuda do governo. Vamos analisar essa decisão com o vice-editor-chefe do The Hill, Sarakshi Wright. Olá, Sarakshi. O que você pode nos dizer sobre os países dessa lista e quando a suspensão começa? COM. Exatamente. Essa pausa vai acontecer em breve. Ela começa, a partir de 21 de janeiro. E nós vemos que o Departamento de Estado divulgou um novo memorando com uma lista de 75 países, incluindo Paquistão, Afeganistão, Tailândia, Iraque, Irã, Rússia e Venezuela. Também vimos países como Kuwait na lista. O Departamento de Estado anunciou que está revisando seus procedimentos de verificação rigorosa. Até lá, ele suspenderá totalmente o processamento de vistos para cidadãos desses países. É importante notar que não foi dado um prazo para a suspensão, por enquanto. Até a próxima decisão, como dizem, por enquanto, por um longo tempo, até que resolvam alguma coisa. A questão é, o quê? Essa pausa foi criada para impedir a entrada de cidadãos estrangeiros que poderiam receber benefícios sociais e estatais. A administração Trump já vem insinuando essas medidas rígidas há vários meses. O que você pode nos contar sobre a cláusula de ônus público que eles usam para justificar isso? Certo, Drill. A cláusula de ônus público na Lei de Imigração dos Estados Unidos da América permite negar vistos ou green cards. Se o solicitante for visto como provável de depender principalmente do governo para se sustentar, principalmente por assistência financeira ou cuidados institucionais públicos. As regras atuais focam em benefícios em dinheiro, mas também abrangem vários benefícios não monetários, como vale-refeição, auxílio moradia e Medicaid. E, tradicionalmente, essa decisão incluía a avaliação de vários fatores, como idade, estado de saúde, nível de renda, educação, entre outros. Você sabe que trabalhos eles podem fazer aqui? O objetivo é evitar que imigrantes sejam um peso para os contribuintes.
Sabemos que as propostas da era Trump visavam ampliar os poderes dos oficiais. Durante o governo Trump, houve muitas recusas de vistos, incluindo quase 100 mil negados, segundo dados recentes. A administração Trump está tornando a emissão desses vistos mais rigorosa. A luta contra os vistos H-1B se intensificou e muitos processos judiciais já estão sendo preparados. Todos que chegaram desde 1995 serão verificados. Talvez com inteligência artificial isso agora seja possível, mas para verificar se receberam qualquer tipo de ajuda governamental, estadual, municipal ou assistência pública. Como eles vão calcular o que exatamente será o gatilho, nós não sabemos. Naturalmente, sim, digamos assim, uma vez eles organizaram o DODJ e de alguma forma identificavam. Provavelmente vão usar as mesmas tecnologias, mas junto com o anúncio de ontem sobre o cancelamento dos green cards e até mesmo do status de cidadão. No caso de descobrirem falsificações, fraudes, manipulações, isso pode levar até a deportação mesmo para países que já não existem mais. Congressista Brandon Gill. Mostre suas provas. Qual a porcentagem de lares somalis em Minnesota que estão no Medicaid? Não sei, é 73. Você sabe o que esse número significa? Para lares de minnesotanos nativos? De novo essa frase, mas o número principal é 18. É uma diferença impressionante. Estamos de acordo. Posso responder, fazer mais uma pergunta e seguimos. Qual a porcentagem de lares somalis que recebem benefícios? Não sei. Isso... 81. Permita-me perguntar. Após 10 anos nos Estados Unidos, qual porcentagem das famílias somalis ainda recebe benefícios? Não sei. Esse número é 78. Mesmo após 10 anos, 78% das famílias de imigrantes somalis ainda recebem benefícios. Sabe qual é esse número? Para famílias chefiadas por nativos de Minnesota, domicílio onde o chefe é imigrante, exceto somalis. Respondendo à pergunta, você se refere aos nativos de Minnesota. A maioria dos somalis aqui também nasceu nos Estados Unidos da América, sendo minnesotanos. Apenas 8 mil dos 108 mil somalis são imigrantes. Mesmo assim, o uso dos benefícios é bem diferente. Isso torna Minnesota mais forte ou mais fraca? De novo, eu gostaria de ter a oportunidade de responder a pergunta aqui. Então, mais uma vez, a maioria dos somalis de Minnesota nasceu nos Estados Unidos da América, pelo que eu entendo. Qual é a porcentagem de somalis em idade ativa que vivem nos Estados Unidos da América há 10 anos ou mais, 10 anos ou mais? Quantos deles falam inglês muito bem? Eu não sei. A resposta é cerca de metade, o que parece um índice bem baixo, não acha? De novo estou tentando? Acho que isso não fortalece nosso país, e a maioria dos americanos concorda comigo. Você concorda com ele? Então, quem será verificado e quem não será permitido entrar, como eu já disse? Rússia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cuba, Camboja, Afeganistão, Haiti, Irã. Bem, isso não é surpreendente, né? Kosovo, Moldávia, Lituânia, Letônia, Estônia, espera, não, acho que fui para o lado errado de repente. Com esses está tudo certo. Então, Mongólia, Uzbequistão, Cazaquistão, Ufa, que, digamos, Estônia, sim, Laos, ali tem Geórgia, Laos e Bangladesh também, de Bangladesh também não vão deixar entrar, assim mesmo. Mas então, não tem Ucrânia, não tem Polônia, não tem Tchequia, não tem Hungria, não tem os países bálticos que eu de repente decidi incluir nessa lista. Isso significa que de lá não vinham espertos trapaceiros que achavam que a América era um país de tolos ingênuos ou bobos. Muito obrigado, queridos Armênia, Rússia. Lá os azerbaijanos e cambojanos ensinaram e assustaram o país dos tolos ingênuos, sua população, então agora assustaram, fizeram o que tinham que fazer, ensinaram. Agora podem ir para casa, mas devolvam o dinheiro. E cumprir pena no nosso país do conforto com algumas das melhores prisões da União Branca, de 3 a 10 anos, e de volta para casa em Uganda ou em Miami, Albânia ou até no Camboja. Aliás, tenho certeza de que se alguém veio do Sudão e quiser voltar para a Bielorrússia, ninguém vai se opor. O Brasil está em ótima companhia nessa lista com Rússia, Irã e outros 75 países, pelo que sabemos.
O Departamento de Estado tem dados sobre quais imigrantes de quais países tendem a usar os benefícios americanos quando chegam aos Estados Unidos. Isso serviu de orientação para decidir sobre os 75 países, como você disse. Isso se refere a vistos de imigração. Quem vier neste verão para a Copa do Mundo ou com vistos de negócios e turismo, isso provavelmente afetará membros de famílias, aqueles que já estão nos Estados Unidos da América e outros que planejam se mudar para cá para viver e trabalhar de forma permanente. O impacto é direcionado especificamente àqueles que já se mudaram para cá ou que estão trazendo parentes para cá. Aliás, lamento por eles. Mas ao descobrir, percebe-se que os imigrantes vindos da Rússia, Moldávia, Azerbaijão, Cazaquistão e Armênia rapidamente esquecem disso. Ou seja, eles deveriam ser gratos ao país América, mas começam a explorá-lo e roubá-lo impiedosamente. Trump. Fecharam a entrada para os parentes deles e vão lidar com aqueles que já estão aqui. E quem às vezes não conseguia explicar de onde de repente apareceu tanto dinheiro que comprou uma casa de 6 milhões lá e colocou 4 Mercedes na garagem. Viajamos de primeira classe e mantemos 2 ou 3? Eu não sei, talvez tailandesas ou salvadorenhas para a cozinha, limpeza e cuidar das crianças, ou levamos dinheiro em espécie numa mala para as Ilhas Cayman ou Cazaquistão. A vida está cada vez mais interessante. O que você acha? Parece muito com uma montanha-russa, mas com aceleração dupla. Bem, vamos encerrar por aqui, porque em breve chegarão novas notícias e, claro, vou tentar trazê-las para vocês.